Oi, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 3 do nosso terçol, tá bom? Língua portuguesa, como vocês sabem, né? Nesse bimestre nós temos 2 aulas de língua portuguesa na semana e 2 aulas de matemática, tá bom? Então, bora lá? Hoje nós vamos falar sobre locução verbal e regras de jogo mais uma vez. Primeiro, vamos para a correção da aula passada, tá? Deixa a prof colocar aqui junto com vocês na página 13. Ai, prof! Puxar a orelha da prof, né? Que não coloca na página antes, né? Fala sério, garota. Achei. Vamos lá. Variação linguística, tá? Vamos fazer a correção, então, das páginas 13 a 17, tá? Então, nós vimos ali que dependendo da região do Brasil, a bolinha de gude, né, pode ter diferentes nomes. Ali a gente leu algum deles, né, balé, babila, biloca, bilosca, né, a prof falou que chama burquinha. Em sua região, a bolinha de gude tem outro nome? Se sim, qual? No meu caso, burquinha. No caso de vocês, né, uma resposta pessoal. Letra B. Por que um objeto ou uma brincadeira pode ter nomes diferentes em regiões diferentes do país? A gente também praticamente respondeu na próxima aula, na aula anterior, né? Porque o português não é uma língua única, tem variações. Como que a gente respondeu na próxima aula, né? Respondeu é passado, a próxima aula ainda nem foi feita. Então, nós respondemos na aula passada, né? Então, que o português, ele tem variações. Falamos ali da variação, né? Em sua região, como se denomina uma criança do sexo masculino? Aqui em Curitiba, gente, no sul, nós chamamos piá, guri ou menino mesmo, né? Regras de jogo. Você costuma jogar jogos de tabuleiro? Se sim, quais? Também uma pergunta aí que a resposta é pessoal. Conhece um jogo de tabuleiro chamado Jogo da Onça? Sim ou não? Também, pessoal, eu colocaria não porque eu não conhecia esse jogo. Aí nós falamos ali, né, sobre a forma do tabuleiro, quantidade possível de jogadores, enfim. Na número 4, vocês deveriam se reunir e tentar jogar, sem as regras, se conseguiram jogar ou não. No meu caso, não. Quais foram as dificuldades ou facilidades ali que vocês encontraram ao jogar, gente? Também é pessoal, né? Mas no meu caso, eu colocaria não entendi a forma do jogo, né? Ou como eu devo jogar só olhando o tabuleiro. Não entendi como devo fazer as peças. Eu não entendi nada, assim, não consegui me direcionar para iniciar o jogo, tá? Essa seria a minha resposta. Número 5. Na página seguinte constam regras desse jogo. As regras, né? Para entendê-las, pesquise antes o significado de algumas das palavras e registre-os aqui. Foi o que a prof falou, que dentro das regras existem essas palavras e a gente precisaria saber o significado para poder entender as regras do jogo. Então, capturar, prender, aprisionar. Se estiver pequeno, a prof está lendo para vocês, tá bom? Encurralar, cercar, colocar em um local estreito e sem saída. Imobilizar, não permitir movimentos, né? Deixar imóvel. Adjacente, que está próximo, que é vizinho. Alternar, revezar, trocar de lugar alternadamente, tá bom? Então, ali nós tínhamos as regras do jogo, né? Vocês leram as regras do jogo, nós lemos juntos na aula passada. Número 7. As regras apresentadas no texto são muito diferentes daquelas imaginadas pela turma. No meu caso, como eu falei na aula passada, sim, achei muito diferente porque não imaginava a forma que eu iria jogar, né? Número 8. Quantos e quais são os materiais necessários para jogar uma partida do Jogo da Onça? Então, a prof vai ler aqui para vocês também, tá, gente? Mas assim, vocês têm a facilidade de pausar, né? Eu estou lendo, então pausa, volta ao vídeo, que dá para escrever tranquilinho, tá bom? Para quem não consegue enxergar aqui as letrinhas. São necessárias 14 pedrinhas para representar os cachorros
e uma pedra de cor diferente para representar a onça, além de um tabuleiro com a marcação indicada. Isso, tá bom? Relacione as colunas indicando o que é descrito em cada parte do texto. Então, olha lá, gente, deixa a prof pegar uma caneta aqui, ó. Preparação do jogo. É aqui, ó, gente, número 1, vou reforçar, tá? Ó. Fornece informações essenciais para o início do jogo, né? A preparação do jogo. Número de jogadores. É aqui, gente, ó. Número 2. Aqui, ó. Identifica os participantes do jogo e as suas funções. O objetivo do jogo. Aqui embaixo, ó. Número 3. Explica a finalidade das ações dos jogadores, né? Número 4, ó. Movimentação. Aqui. Descreve as principais ações dos jogadores, né? Os movimentos dentro do jogo. E número 5, vencedor da partida. Define quando o jogo está terminado, tá bom? Então, aqui está descrito aí o que é em cada parte do texto, tá? A descrição aí de cada parte do texto. 10. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos, né? Sinônimos, palavras diferentes, porém com o mesmo significado, tá? O cachorro deve cercar a onça. O cachorro deve encurralar a onça. A onça deve aprisionar 5 cachorros. A onça deve capturar 5 cachorros. O jogador deve se mover para a próxima casa. O jogador deve se mover para a casa adjacente, tá? Lembra da pesquisa que a gente fez anteriormente ali, tá? Nossa última página de correção, pessoal. Letra D. O jogador com os cachorros deve tentar deter a onça. O jogador com os cachorros deve tentar imobilizar a onça, tá? Marque certo ou errado e mostre que você entendeu as ações dos jogadores. Ó, a onça não deve entrar na parte triangular, certo? Porque lembra que ela ficaria encurralada se ela entrasse lá. Letra B. O jogador com o cachorro deve capturar 5 deles. Sim, ó. Sim, não, desculpa, não, errado, né? Como que o jogador deveria capturar 5 deles? Não, né? Eles estão jogando contra a onça, não contra os outros cachorros. Letra C. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. Agora sim, tá? Isso mesmo. Letra D. O jogo somente termina quando a onça estiver encurralada na parte triangular. Não. Lembra? Letra E. O jogador com a onça será vencedor quando imobilizar outro jogador no triângulo. Também não é verdade, né? É errado. Em seguida, anote ali, ó, né? A gente aqui fizemos aí uma reviravolta no jogo, né? Jogar mais uma rodada, só que invertendo as funções. Quem estava com a onça na rodada anterior, deveria agora ficar com os cachorros, né? Trocando, ou vice-versa, tá? Em seguida, deveriam anotar uma vantagem de ser o jogador com a onça. Gente, a vantagem, a onça pode capturar os cachorros e pode pular casas. Uma vantagem de ser jogador com cachorro. O cachorro entra no jogo com mais peças, né? Enquanto a onça é 1, né? O cachorro tem mais peças. Desvantagem de ser o jogador com cachorro. Só será o vencedor se encurralar a onça e não pode pular casas. Ó, isso é a desvantagem. Uma desvantagem de ser jogador com a onça. A onça é apenas uma peça, tá bom? E ali só relembrando, né, que regras de jogo também fazem parte de textos instrucionais, que são os textos que têm o objetivo de passar instruções sobre determinado jogo ou ações necessárias para jogá-lo. Nesse caso aqui, regra do jogo, textos instrucionais, né, que passam instruções, tá bom? Tem o objetivo de passar instruções. Vamos para as novas atividades de hoje. Então, olha lá, da página 18 até a página 22. Então, locução verbal. Releia este trecho e observe cada grupo de palavras em destaque. O objetivo do jogo, então. O jogador, tá? Eu vou passar a marca texto nas palavras no grupo de palavras em destaque. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros. O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro.
Entre as palavras destacadas, quais expressam as principais ações do jogador? Quais será, gente, entre essas que nós destacamos? A locução verbal é uma estrutura formada por 2 verbos, tá? Aqui o exemplo, ó, deve, o verbo auxiliar, e capturar é o verbo principal, tá bom? São 2 verbos. Leia esta frase. O jogador pode fazer mais de uma captura. E dentro dessa frase, deixa a prof colocar lá, vocês vão sublinhar. Cadê, prof? Ah, aqui, página 18. Vocês vão sublinhar ali qual é a ação, a locução verbal, tá bom? Ó, a prof vai fazer isso aqui para vocês, tá? Da letra A, da número 2. Então, o jogador pode fazer mais de uma captura. Qual é a locução verbal? A gente acabou de ver aqui, ó, que locução verbal é uma estrutura formada por 2 verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal. Então, tá aqui, ó, gente, pode do verbo poder e o outro verbo é fazer. Então, tá aqui, ó, sublinhei já. No caso aqui, passei marca-texto, tá? Vocês vão sublinhar só. A locução verbal. Letra B, reescreva o trecho trocando jogador por jogadores, tá? Então, vocês vão reescrever ali trocando jogador por jogadores, tá bom? Letra C, na locução verbal, que verbos sofreram flexão, ou que verbo sofreu flexão, né? Por quê? Porque vocês vão ter que flexionar o verbo para poder reescrever essa frase, tá bom? Tem um verbo ou mais verbos que vão sofrer essa flexão, né? Essa mudança. Por quê, gente? Porque eu estou passando essa frase do singular para o plural, tá bom? Então, eu tenho que ter concordância verbal na minha frase, tá? Regras de jogo novamente, ó. Reúna-se com mais 2 colegas e juntos elaborem regras de um jogo escolhido por vocês. O texto deverá ficar exposto no mural da sala de aula para ser lido por outros colegas. Nesse caso, gente, vocês vão fazer aqui, ó, elaborar as regras de um jogo, qualquer jogo que vocês escolherem, tá? E vocês podem fazer também com a família, tá bom? Alberto pode fazer com a mãe, né? Com o pai. Deixa eu ver quem mais. Iago pode fazer com a mãe, pode fazer com o pai, com os irmãos, né? Então, vamos lá. Vocês vão anotar ali o nome do jogo. Qual é o jogo que vocês escolheram? Número 2. No quadro, completem as principais informações sobre o jogo escolhido. Então, já tem aqui subtítulos, tá? Então, materiais necessários para esse jogo. Número de participantes, tá? Mas não é assim, ó. Materiais necessários. Bola. Não. Escreva de uma forma... Você tá fazendo um texto instrucional. Então, só escrever de uma forma que fique bem clara, tá bom? Então, escreva de uma forma bem completa e clara. Número de participantes também. O número de participantes é de tantos a tantos, tá bom? Objetivo do jogo. Então, qual é o objetivo? Escreve lá também. E as principais regras para finalizar. Tá bom? Vamos ver aí quais os jogos que vocês vão escolher para elaborar as regras, tá? Página 21. Reúnam as informações do quadro e elaborem a primeira versão do texto. Como a prof falou, é um texto instrucional. Então, aqui, gente, ó, é como se fosse um rascunho. Vocês vão, né, elaborando aqui por partes, né, materiais necessários, número de participantes, objetivo do jogo, principais regras. Então, como se vocês estivessem escrevendo um rascunho, tá? Então, depois, gente, vocês vão fazer a primeira versão do texto. Então, o que a prof falou, utilizem linguagem direta, clara e objetiva. Deem preferência a frases curtas, tá? Vocês estão escrevendo um texto, passando instrução, uma regra de um jogo. Então, não precisa ser um texto longo, né? Frases curtas, porém claras, objetivas, diretas, tá? Sigam a sequência indicada no quadro, embora seja possível apresentar outros itens caso necessário. Pode ser criado item preparação para jogo, que não tá ali, né? Mas vocês podem criar se vocês acharem necessário, tá?
e sigam a sequência que está ali. Para descrever as ações do jogo, podem ser usadas locuções verbais com os verbos auxiliares. Pode e deve. Então, vocês podem fazer, gente, como aqui, ó. Então, vocês têm que seguir essa sequência. Materiais, número de participantes, objetivo e regras, tá? E vocês podem usar, a prof tá voltando aqui, ó, locuções verbais. Então, vocês podem usar verbos auxiliares, como pode, aqui, né? São 2 verbos auxiliares que eles colocaram lá, ó, que vocês podem usar. E deve, tá bom? Continuando lá, então. Se julgarem necessário, acrescentem imagens que ajudem a melhor compreensão das regras, se precisar, tá bom? No alto do texto, coloquem um título, que pode ser o nome do jogo ou da brincadeira, tá? Não precisa ser um jogo de tabuleiro, gente, pode ser uma brincadeira, tá? Pode ser queimada, lenço atrás, deixa eu ver uma outra. Puxa, não me lembro, mas tinha uma outra brincadeira que vocês costumavam brincar bastante na escola também. Agora me fugiu o nome, mas pode ser também, tá? Avaliem o jogo produzido por vocês, tá bom? Aqui é uma autoavaliação. Ó. O texto está dividido em partes, né? Sim ou não? Cada parte tem o subtítulo? Há um título no texto? Foram acrescentadas imagens? A linguagem está clara e objetiva? O texto foi revisado, ou seja, foi verificado se as palavras estão escritas corretamente? Então, como vocês vão fazer em conjunto com o pai, com a mãe, com a irmã, com o irmão, né? Essa autoavaliação é importante para ver se no texto final que vocês farão, e esse texto vocês farão no caderno de língua portuguesa, tá? No texto final, se está tudo bem claro como deve ser, né? Se está tudo correto, se está dividido em partes, se tem subtítulo, se tem título, se está claro o objetivo, tá bom? Então, é uma autoavaliação importante para que vocês façam aí o texto final, tá? E daí o texto, né, que a gente poderia deixar exposto no mural da sala, vocês vão fotografar e mandar para a prof, tá? Última página do dia, só um resuminho do que a gente trabalhou até aqui. Então, texto instrucional, que é aquele que nos passa instruções, né? Muitas podem ser as finalidades dessas instruções, ensinar alguém a confeccionar um objeto, regras de jogo, instruções passo a passo de uma receita, né? Bula de remédio, como a prof falou, entre outros. Esses textos podem ser acompanhados de imagens que contribuem para esclarecer as instruções. São exemplos de textos instrucionais, regras de jogo, manual de instrução, receita, bula de remédio, entre outros gêneros. Também aprendemos sufixo, né? Inha, inho, que indica grau diminutivo e pode ter tanto sentido de tamanho pequeno quanto de valor afetivo, né? Fiz uma bolinha de meia muito agradável, né? De meia muito grande, muito agradável. Fiz uma bolinha de meia muito grande, né? Bolinha no sentido afetivo da palavra, tá? Aquela menininha está aprendendo a engatinhar. Aí é tamanho mesmo, tamanho pequeno. Variação, né? Ocorre variação linguística lexal quando, em regiões diferentes, são utilizadas diferentes palavras para nomear o mesmo elemento. Exemplo ali, abóbora, jerimum. Outro exemplo, tirando a bolinha de gude, mexerica, que pode ser chamada de polcã. Eu chamo de polcã, mas tem gente que chama de mexerica, de mimosa, né? Então, é também aí um exemplo de variação linguística. Locução verbal, que é aquela expressão que é formada por 2 verbos, um auxiliar e o principal. E o verbo principal pode estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, né? O verbo auxiliar concorda com o sujeito da frase. Aí, gente, é só uma observação que é importantíssima, né? Trabalhar a concordância verbal. Então, singular, singular, plural, plural, tá bom? Olha o exemplo. Eu e meu amigo estamos passeando no calçadão. Então, estamos do verbo estar é o verbo auxiliar. Passeando do verbo passear é o verbo principal. Tá bom? Belezinha? Dúvidas? Mandem para a prof lá no WhatsApp. E é isso aí, galerinha. Por hoje, finalizamos as nossas aulas. Yes! Matemática, empreendedorismo e língua portuguesa. Tá bom?
Amanhã, quarta-feira, teremos ciências, matemática e espanhol. Fiquem ligadinhos nas datas, tá? De entrega aí dos trabalhinhos, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até amanhã nas nossas próximas aulas. Tchau!